Bom, não é aceitável que depois de 36 horas após o início dessa palhaçada, dessa tentativa de golpe de Estado, dessa série de crimes sendo cometida em todo o Brasil, apenas Alexandre de Moraes e um ou outro governador se pronunciem a respeito do assunto. Esse silêncio atordoante daqueles que são responsáveis por proteger a população brasileira já não é mais aceitável, não é mais razoável e começa a se tornar ele próprio criminoso. Governos são escolhidos para agir, para governar. Não podem se esconder dentro de um palácio num momento tão grave. A gente não espera ações republicanas deste presidente. Mas e seu corpo ministerial? Vai morrer abraçado a Bolsonaro nesse abraço golpista insano? Vai seguir o traço criminoso do presidente? E os presidentes das casas? Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, não vão deixar bem claro que não aceitarão nenhum arreganho golpista por parte do ocupante do Palácio do Planalto? Não vão deixar bem claro que barrarão qualquer tentativa de decretar, por exemplo, um estado de sítio nesse país? E os fardados? General Braga Neto, responsável pela intervenção na cidade do Rio de Janeiro. Cadê Braga Neto? Cadê Braga Neto? General Ramos. Luiz Eduardo Ramos, comandante do Sudeste. Comandante militar do Sudeste é o posto mais importante. Um dos mais importantes das Forças Armadas. Defensores da lei e da ordem. Acoelhados agora, em silêncio, ao lado do presidente enquanto o Brasil está pegando fogo. Não é mais aceitável. O silêncio tornou-se crime. O silêncio de Bolsonaro não é mais apenas uma ausência. O silêncio de Bolsonaro agora é ordem de comando e assim tem de ser encarado. O que querem esses baderneiros? O que imaginam? Que derrubarão um governo legitimamente eleito para colocar de volta ou manter aqueles pelo qual têm simpatia apenas porque assim desejam? Porque querem que assim seja? Imaginam o que do dia seguinte? Que os governos internacionais vão aplaudir? E continuar se relacionando com o Brasil? Que o investidor vai colocar dinheiro num país que dá golpe de Estado após uma eleição? O que imaginam que vai acontecer? Cadeia para essa gente. É vergonhoso que um dos únicos que se pronunciem seja Alexandre de Moraes. Que tenha de dizer às polícias militares e às polícias rodoviárias e a Polícia Rodoviária Federal que elas têm de fazer seu trabalho. Nenhuma polícia precisa de autorização para prender criminoso na rua. Ou um policial que flagra alguém batendo a carteira alheia vai ter que ligar para Alexandre de Moraes para saber se pode prendê-lo. Prendam criminosos. Criminosos são feitos para ser presos. O que está acontecendo no Brasil é um absurdo. Essa ação leniente, suave, quase companheira das autoridades com esses criminosos. Conivente com o crime. Né? É esse o Brasil que a gente quer? É por isso que está conosco o Rodrigo Aidar, para falar exatamente dessas responsabilizações, porque elas terão de vir. Quando tudo isso passar, a gente vai ter que acertar as contas, tintim por tintim, com os responsáveis por esse caos que a gente está vendo lá fora. Começando, Aidar, por gentileza, com aqueles que possuem cargos públicos e que estão se permitindo silenciar num momento tão grave. Como é que a gente encaixa, juridicamente falando, essa ação no Código Penal brasileiro? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia aí aos ouvintes. Megali, primeiro, parabéns por esse posicionamento que você teve agora. Muito bom ouvir isso. Obrigado, de um cara como você e da Band News FM. Megali, por omissão, certamente esses caras vão ser enquadrados. A questão é preciso ficar, quem tem cargo público, é preciso ficar muito claro que houve uma omissão consciente. Eu acho que isso está ficando claro conforme passam as horas, sem que haja um reconhecimento dos poderes constituídos do Executivo, do que se reconheça o resultado das eleições. Agora, você pega a decisão do Alexandre de Moraes, ela vai na Lei 14.000
Eu acabei de esquecer o número dela, 14.197. Essa lei é justamente a lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional da época do regime militar. E ela colocou no Código Penal alguns artigos. E há 2 artigos muito claros, que são dos crimes contra as instituições democráticas. O artigo 359L, que é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Ou seja, se o cara deu um tiro, além disso ainda tem tentativa de homicídio, etc. Megali, eu acho que todos os manifestantes que nesse momento estão bloqueando rodovias já se encaixam aí. E a ordem do Alexandre de Moraes é que eles sejam presos. Agora, os ocupantes de cargos públicos hoje no Brasil, como ministro da Justiça, diretor da Polícia Rodoviária Federal, os chefes das polícias militares nos estados, quando esses bloqueios estão sendo feitos nas vias públicas das cidades, e também o ministro da Justiça, se a investigação mostrar que houve omissão consciente, eles realmente fizeram isso, ou incentivaram isso, houve a vontade de incentivar, ou mesmo pela omissão, que é uma certa forma de incentivo, há muita gente defendendo que se encaixa para eles também. Bolsonaro deixa a presidência da República e esses processos correrão em primeira instância a partir do dia 1º de janeiro de 2023. O governo pode argumentar que aqueles tweets ridículos e protocolares do ministro da Justiça, aliás, ministro que se deslocou rapidamente de Brasília até Juiz de Fora para negociar com o Alexandre de Moraes, que se mobilizou contra o empresário que colocou uma placa lá em não sei em qual cidade dizendo que Bolsonaro era um pequeno ruído, que foi e moveu mundos e fundos para defender Daniel Silveira. E agora finge que está trabalhando, publicando de 12 em 12 horas tweets com informações que a gente já conhece. A Polícia Rodoviária Federal informa... Bom, a Polícia Rodoviária Federal informa por meio do tweet dela. E o Ministério da Justiça... Mas para isso ele finge que está trabalhando, com isso ele finge que o governo está agindo e não está pecando pela omissão. É possível usar isso como um álibi de que o governo estaria trabalhando para dissolver essas manifestações, esse levante, Aidar? Só para o jogo de imagem, Megali, porque haverá investigações sobre isso e vão investigar se realmente houve de fato algumas medidas tentando fazer com que esses bloqueios fossem desfeitos. Eu ouvi a Band News agora mais cedo, junto com vocês, e a gente fazendo churrasco na Marginal Tietê, sob os olhares contemplativos, segundo o noticiário, de 10 viaturas da Polícia Militar. A gente tem imagem disso, viu, Aidar? Então, se não há uma omissão clara do comando da Polícia Militar nesse caso, eu não sei onde isso pode ser enquadrado. Então haverá sim responsabilidades. Na verdade, esses 2 artigos do Código Penal são as primeiras responsabilizações, porque certamente pode ter aí improbidade administrativa por conta do mau uso de recurso público. Como é que você coloca 10 viaturas da Polícia Militar em um lugar desse para contemplar um churrasco que bloqueia uma via e não toma nenhuma atitude? Isso pode vir a ter consequências e responsabilizar, sim, não só os agentes públicos que estão no local, mas o comando, para saber se há ou não uma ordem de comando para desobstruir, ainda que pacificamente, que é o que a gente mais quer nesse país, que as coisas sejam pacificadas, desobstruir com firmeza as vias que estão obstruídas. Então, haverá, sim, além desses 2 artigos do Código Penal, o outro, que eu não disse, mas eu sei que o Megali disse mais cedo, que é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído. Esse é mais difícil porque o governo está eleito, mas não está constituído. Então, no artigo de cima, encaixa com mais clareza, porque restringe o exercício de um dos principais poderes constitucionais, que é o direito de ir e vir das pessoas. Fora, Megali... Esse é o 359M. Esse é o 359L. Não, tá aqui, ó. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído. Isso, 359L. Mas o mérito não é meu, não, tá? Foi o Aidar que me mandou. Então, mas aí, Aidar, isso responde também a questionamento de um ouvinte dizendo assim, se essas pessoas são contrárias à eleição do presidente Lula, por que é que elas estão fazendo essa mobilização no governo Bolsonaro?
Não é? Realmente, cara. É porque isso, você está dizendo que o governo ainda não foi constituído, então isso aparentemente dá uma dissolvida, né, nessa denúncia. Posso acrescentar aqui uma pergunta para o Aidar? Desculpa, Aidar. Tem muitos ouvintes aqui se manifestando, falando o seguinte, por exemplo, aqui, eu estou passando pelo Rodoanel, em São Paulo, né, e alguns pontos do Rodoanel, diz aqui esse ouvinte, na AMAN, em que a própria Polícia Rodoviária Militar que está fazendo bloqueio, ou seja, não há manifestantes ali, né? Não há pessoa. É a própria polícia que está fazendo o bloqueio. Ele diz, eu não estou entendendo nada. A gente recebeu outros relatos desse tipo. O que isso configura? Olha, isso configura certamente crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade contra quem estiver ordenando e contra quem estiver fazendo. Isso pode ser tanto o diretor da Polícia Rodoviária Federal, quanto as autoridades acima dele, Ministério da Justiça e o próprio Presidente da República. O negócio é que crime de responsabilidade, ele só é aplicado ao cara que está no cargo. Como faltam 2 meses para o Bolsonaro sair do cargo, seria muito, muito, muito difícil que corresse um processo por crime de responsabilidade a essa altura com algum desfecho, porque crime de responsabilidade correria no parlamento e a consequência seria o impeachment do presidente, não é na justiça, né? Tem essa diferença que a gente já explicou aqui, já conversou sobre isso em algumas outras ocasiões. Agora, os outros, por exemplo, o diretor da Polícia Federal, isso é crime de responsabilidade, fora, como eu disse antes, consequências administrativas. Sheila, consequências administrativas como lei de improbidade administrativa. Esses caras serem tornados inelegíveis, terem que ressarcir cofres públicos, tem uma série de consequências que podem ser encaixadas na lei de improbidade administrativa. Se a Polícia Rodoviária Federal está fazendo bloqueio, o que deve se investigar é a razão desse bloqueio, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem ordenou esse bloqueio, por que ordenou esse bloqueio, e aí as consequências. Eu acho que o mais importante de tudo isso é que haja consequências, inclusive contra os manifestantes, para que eles aprendam a não servir de massa de manobra de gente que quer uma ruptura institucional, porque não há outra palavra para definir isso que a gente está vivendo desde ontem. Bom, a gente acabou de colocar no ar aqui a imagem de um vagabundo golpista, usando a camisa da seleção, oferecendo um prato de churrasco para o policial, que muito corretamente rejeitou a oferta. Esses policiais certamente não agiriam com tanta educação, com tanta fleuma, com professores reivindicando qualquer coisa em uma avenida de São Paulo. Mas a culpa não é deles. Eu sei que eles recebem ordens superiores. Exatamente, Megali, exatamente. E esses grandes patriotas de amarelo estão ajudando a manchar um pouquinho mais a imagem do nosso país lá fora e estão tentando transformar o Brasil numa república bananeira. Eu sou do tempo, Aidar, de que a direita chamava de vagabundo quem obstruía a estrada numa terça-feira de manhã. Mas aparentemente os tempos mudaram.